Olá, amigos! Olá, meus irmãos! Um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de começar dizendo que meu nome é Tiago e que eu estou de volta aqui em Niterói com muita vontade de estar aí juntinho com vocês na Igreja Batista do Fonseca para a gente continuar essa caminhada juntos. O objetivo desse vídeo específico é compartilhar um pouco da lição número 7 da nossa revista de EBD, tá bom? Que o título é o seguinte: A depressão por conta das frustrações. São experiências de Elias, quando a frustração e o desespero nos tiram a vontade de viver. O nosso texto base se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. Como que vai funcionar? Funciona assim. Nós vamos fazer uma oração inicial e logo depois dessa breve oração nós vamos continuar a leitura do texto bíblico e depois a gente vai conversar sobre alguns tópicos, esclarecer algumas coisas, contando que Deus nos abençoe, contando que Deus nos ilumine e nós possamos sair desse encontro como pessoas mais felizes, como pessoas que compreendam melhor a natureza do nosso relacionamento com Deus e pessoas com vontade de falar de Jesus Cristo para todos aqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento único. Muito obrigado, Pai, por esse encontro. Que nós possamos, Pai, primeiramente nos encontrar contigo. Que o Senhor possa nos abençoar, abrir as nossas mentes e abrir o nosso coração para a Tua palavra, para o Teu ensinamento. E que nós possamos, Pai, dissipar esse ensinamento, que nós possamos espalhar o Teu Evangelho por onde quer que nós formos. É isso que eu lhe peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. Eu vou fazer uma leitura bem pausada, bem didática, para a gente depois poder conversar um pouquinho sobre o texto bíblico e sobre o que está escrito lá na revista. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que é uma árvore. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor,
pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Essa é a leitura do nosso texto bíblico, do nosso texto base de hoje. E para a gente começar, é interessante voltar lá no versículo 1 e entender o que Acabe contou a Jezabel. O versículo 1 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. O primeiro versículo do capítulo 19 faz referência a uma coisa que aconteceu no capítulo 18, quando Elias desafiou, venceu e matou 450 profetas de Baal, no intuito, com a intenção de demonstrar que só havia um Deus em Israel. E todo o povo reconheceu que o Senhor era Deus diante desse desafio. E a revista traz pra gente que havia em Elias uma expectativa de que o rei e de que a rainha Jezabel, o rei Acabe e de que a rainha Jezabel também reconhecessem isso. Entretanto, foi exatamente o contrário que aconteceu. Além de não reconhecer que o Senhor era Deus e chamar Elias para uma reconciliação, Elias foi ameaçado de morte por conta desse ato. E isso provocou em Elias alguns pensamentos e algumas atitudes que nós vamos estudar durante essa leitura. Após ser ameaçado de morte, no versículo 2, no versículo 3, Elias foge. Elias foge para salvar a própria vida. Nessa tentativa de fuga, Elias encontrou a oportunidade de se deitar debaixo de uma árvore. Debaixo dessa árvore, Elias fez uma oração com um conteúdo muito intrigante. Nessa oração, ele diz que não é melhor do que o pai dele, diz que não é melhor do que a mãe dele e pede para morrer. E é interessante observar aquilo que a revista traz para a gente, de que é como Deus recebeu essa oração. No versículo 4 do livro de 1 Reis, capítulo 19, Elias, o profeta de Deus, a boca de Deus na terra, faz uma oração pedindo para morrer. E é interessante ver que do versículo 5 até o versículo 9, como Deus responde a essa oração. Ele responde a essa oração complexa de Elias com amor,
com carinho, com cuidado. Deus percebe o cansaço e o sentimento de Elias e que ele necessitava ser cuidado, ele necessitava ser tratado de uma maneira que somente o Deus de Israel, somente o Deus dos exércitos poderia fazer. Elias então é alimentado, Elias então ganha tempo para descansar, ele é tratado, ele é aconselhado por um Deus que fala para ele: Elias, preciso que você coma, preciso que você se fortaleça, porque você ainda tem uma longa caminhada pela frente. E a partir desse encontro, a partir dessa motivação, Elias ganhou um novo ânimo, ganhou um novo combustível e continuou a sua jornada. A jornada de Elias foi até Horebe, aonde ele achou uma caverna, um lugar, e entrou para descansar, para se esconder, para pegar uma sombra. E ali naquele lugar, mais uma vez, Deus o chama. Deus o chama e faz uma pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Elias responde. E o conteúdo da resposta de Elias é muito interessante. Ele responde triste. Ele responde falando o seguinte: olha, só sobrou eu, tá bom? Todo mundo que estava lá, todo mundo que andava junto comigo, todo mundo que deveria estar aqui agora junto comigo, não está mais. Ou morreu, ou então se entregou a Baal. Tipo, agora só tem eu aqui, e eu estou me sentindo muito sozinho, entendeu? Eu não estou legal. E aí Deus fala com ele o seguinte: Elias, presta atenção, porque eu vou aparecer. Presta atenção, porque eu vou falar contigo. Vai lá para fora da caverna, Elias. E aí começa a acontecer algumas coisas. Começa a acontecer vento forte, começa a acontecer terremoto, começa a acontecer fogo, vários eventos assim poderosos, vários eventos de magnitude fora do normal, que você poderia falar: caramba, isso é a voz de Deus soando como um trovão. Só que nesse contexto não foi assim. Nesse contexto onde Deus percebeu um Elias abatido, um Elias abalado, Deus se revela a Elias. Elias reconhece a voz de Deus em algo posterior. Depois do fogo, depois do vento, depois do terremoto, a palavra de Deus nos revela que veio uma brisa suave, que veio uma calmaria, que veio uma leveza. E essa é a resposta qualificada de Deus para a súplica, para o apelo, para o desabafo do profeta Elias. O profeta Elias disse duas vezes ele foi perguntado no texto: Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? E ele responde duas vezes falando: estou sozinho, não consigo mais, preciso de ajuda. E Deus responde a ele na leveza, na calmaria e no cuidado. Deus se revela na calma. Deus responde à situação depressiva de Elias, dizendo: estou aqui, sou teu Deus. E diz para ele o seguinte: Elias, ainda existem pessoas que não se dobraram a Baal, ainda existem pessoas que não beijaram Baal, ainda existem pessoas que são fiéis a mim. E ele pede para Elias, ele ordena que Elias continue e pede para que ele comissione novos reis e pede para que ele unja
para que ele fale com aquele que será o próprio sucessor de Elias. Então, o que talvez seja interessante ressaltar do texto e da revista, é claro, é que em momentos de total adversidade, em uma pessoa que fez coisas incríveis usando o nome de Deus, pelo nome de Deus e com a autoridade de Deus, essa pessoa passou por uma situação difícil onde desejou inclusive a morte. Diante dessa oração, Deus se revela e cuida, dá um tratamento especial. Ele ganha força, ele continua. E no final, a última coisa que Deus pede para Elias é que ele unja novos reis e um novo profeta, para que a obra de Deus continue, para que nós continuemos avançando, para que ele possa, independente de qualquer coisa, cumprir os seus propósitos, cumprir os seus planos, e que nós somos instrumentos dele, que nós somos pessoas que devemos estar totalmente à disposição para que ele use, para que ele faça coisas maravilhosas através da nossa vida. Essa é a mensagem dessa EBD. Eu espero que os irmãos entendam que Elias foi um homem como nós, que ele teve problemas, que ele teve sonhos, que ele teve sim muitas frustrações, que foi um homem ameaçado de morte, mas que Deus o resgatou. Se você conhece alguém que, principalmente nesse período de quarentena, tem apresentado alguns desses sintomas, tem demonstrado uma tristeza muito profunda, converse, se coloque à disposição, ore pela vida dele e, se for necessário, se for o caso, sim, aconselho, dê esse conselho de procurar ajuda profissional, de procurar se tratar, porque, como a revista traz pra gente, muitas vezes esses episódios de depressão que a gente encara nos dias de hoje são frutos de uma doença física, não são necessariamente a resposta, à dívida de um pecado, não é algo que você fez de errado, não é o diabo, é uma doença física que tem tratamento, e essas pessoas precisam de ajuda, e nós, como igreja, precisamos nos posicionar de alguma maneira para ajudá-las. Então, eu desejo a todos uma boa reflexão, eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo, mas que você pare, que você reflita e que você seja disponível para ajudar pessoas, mas também para ser ajudado. Nós estamos aqui para sorrir com os que sorriem, para chorar com os que choram. Nós estamos aqui para ajudar o próximo. E muitas vezes você vai ser aquele que ajuda, e em muitas outras vezes você vai ser aquele que é ajudado. Então, que Deus te abençoe, que Deus fale contigo nesse dia e que você seja abençoado, e até a próxima.